Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez para falar que parlamentares disseram que a equipe do governo atual de Jair Bolsonaro ofereceram 40 milhões de reais a cada deputado para a aprovação da reforma da Previdência, o que gerou uma grande confusão no plenário na Câmara dos Deputados. Então nós podemos trabalhar com duas hipóteses a partir desta declaração dos parlamentares. A primeira hipótese é de não ser verídica esta declaração. Então nós temos que nos perguntar, se não é verídica, por que tantos parlamentares de vários partidos diferentes fizeram esta declaração, mesmo ela não sendo verídica. Entre os mais famosos, inclusive, parlamentares, está a Gleisi Hoffmann. Então a imprensa brasileira e também a população se pergunta do porquê que esses parlamentares, levando em consideração essa hipótese não verídica, fizeram estas declarações que mexem tanto com a vida de cada trabalhador brasileiro. Já considerando a outra hipótese, a hipótese da declaração ser verídica, nós também podemos fazer vários raciocínios em cima das falas dos parlamentares, como por exemplo o uso do toma lá da cá, inclusive muito criticado pelo atual presidente, que o chamou de velha política e implantando, aí caso a informação seja verídica, no seu governo, inclusive com valores estratosféricos jamais vistos antes nos governos anteriores. E outra reflexão que podemos fazer é que se o governo tem 40 milhões de reais para dar para cada um dos 513 deputados, então por que o problema atual no nosso país é exatamente a economia? Por que tanta necessidade de ajeitar a economia, de sacrificar o trabalhador que em média ganha R$ 1.370 para alavancar a economia, se o governo, para aprovação de uma reforma da Previdência, consegue juntar um montante desses, repito, de 40 milhões de reais para cada um dos 513 deputados. Sendo assim, há realmente a necessidade de cortar um benefício pela metade, como é o caso da pensão por morte? Sendo assim, a necessidade de fazer o trabalhador brasileiro trabalhar por 40 anos, contribuir 40 anos para a Previdência Social? Se é assim, a necessidade de colocar uma idade mínima para o trabalhador brasileiro? Sendo assim, a necessidade também de colocar uma idade mínima para os professores? A necessidade de colocar um tempo de contribuição de 30 anos para os professores? Uma profissão que a estrutura de trabalho necessita de muitas melhoras e não de sacrifícios. Sendo assim, há necessidade de sacrificar, como está proposto, o trabalhador rural ou o idoso que ganha o benefício assistencial de prestação continuada, o BPC-Loas? São perguntas que, mais uma vez, tanto a imprensa brasileira, já que o presidente mesmo defendeu a imprensa, dizendo que, segundo palavras do presidente, que é melhor uma imprensa capenga do que não ter imprensa. Sendo assim, cabe então à imprensa fazer estas perguntas que a população, se tivesse a oportunidade, faria ao presidente e à sua equipe, que se o governo consegue juntar um montante de 40 milhões para dar para cada um dos 513 deputados, se há realmente esta necessidade de fazer uma economia de R$ 1 trilhão, sendo que 87% desta economia será feita através do trabalhador que recebe, em média, R$ 1.370 mensais. Deixarei o vídeo da discussão no plenário, na Câmara dos Deputados, aí para vocês assistirem. Bom, gente, esta foi a notícia. Comentem a opinião de vocês. Curte o vídeo se gostou. Compartilhem com seus amigos para que eles possam saber como que estão decidindo a vida de cada trabalhador brasileiro e até o próximo vídeo. O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos. O governo está ofertando cargos.
O governo está acertando os deputados. Essa conversa aconteceu na reunião na casa do Deputado, Não nos meça pela sua régua, rapaz. Não nos meça pela sua régua. porque estão se vendendo. Nós não vamos aceitar aqui, doutor. Deputados, peço aqui aos deputados. Momento de tensão, a gente acompanha no plenário da Câmara dos Deputados, devido aos debates em torno da reforma da Previdência, que é o tema que tem tomado a atenção aqui na Câmara dos Deputados já desde o início dessa legislatura. Então, por causa das